Vá. Bom dia. Bom dia. Como é seu nome? Cauã. Cauã. Fala seu canal pro pessoal. Hoje eu no canal no YouTube, essa Mel. É isso mesmo. A gente vai fazer o que agora, Cauã? Comer. A gente vai comer uma tangerina. E qual a mordida que você vai dar na tangerina? Tia Ana falou. De Jacaré. Uma mordida de jacaré, gente. Vocês conhecem a mordida de jacaré? Porque Cauã vai ensinar como é que faz a mordida de jacaré. Vamos lá? 1, 2, Eu sei. 3 e já! Arrasou a mordida de jacaré, ó! Mostra aí como ficou da sua tangerina. Ele comeu metade da tangerina. Agora agradece o pessoal do canal.